Amigos, essa noite eu quero falar com você um pouquinho sobre a vida de um homem. Enquanto eu pensava sobre esse tema legado, eu fui tentado a olhar no dicionário a definição disso, mas eu preferi orar antes e dizer: Jesus, para você o que é legado? E comecei a perceber que, como o Asaf já disse, legado não é uma coisa que você pode pegar. Legado é algo que você deixa na vida das pessoas, que o tempo não rouba, o dinheiro não compra, não tem preço, tem valor. Sabe, olhando para a palavra de Deus, eu me lembrei de um homem que, na minha opinião, depois de Cristo, é um dos grandes homens que deixou uma marca na história do cristianismo. Eu quero falar sobre João Batista. Quero olhar para a vida desse homem e ver alguns pilares que esse homem construiu. E de alguma forma eu creio que o Senhor quer despertar os nossos corações para isso. Se você puder, abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a gente vai ficar exclusivamente nessa passagem. Vamos ler outras referências que cruzam com algumas coisas que a gente vai conversar. Lucas capítulo 7, a gente vai ler a partir do verso 24. Lucas 7, 24. A palavra de Deus diz assim: depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é um homem a qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se e choram. Queixam-se a seus amigos: tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque a gente já foi tão edificado pela vida do nosso irmão Asaf. Obrigado porque a Tua palavra já encontrou lugar no nosso coração. E como ela mesma diz, separou, Senhor, juntas. Ela penetrou no nosso interior e eu creio, Deus, já começou a produzir frutos. Deus, eu oro por essa noite. Pai, ajuda-nos a continuarmos na Tua verdade. Que o Senhor continue falando conosco. É isso que eu te peço, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amigos, aqui em Lucas 7, a gente tem Jesus falando a respeito de João. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas é impressionante a maneira como Jesus descreve João Batista. O que me chama a atenção nesse texto, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da noite, mas Jesus, ele poderia descrever João de várias formas. Ele poderia falar sobre características do coração de João, ele até fala, mas algo que me impressiona, Jesus diz: de todos os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Então não sei você,
Mas para mim, eu acho que a gente precisa olhar para esse homem. Porque se Cristo disse que ninguém é maior que ele, talvez esse cara tenha um pouquinho para ensinar para a gente. Jesus começa Lucas 7, ou melhor, o verso 24, e Jesus está fazendo uma série de perguntas. E a primeira pergunta que Jesus faz é: o que vocês foram ver no deserto? Então tem uma multidão ouvindo Jesus, e ele fala: o que vocês esperavam encontrar num lugar tão árido e sem vida? Sabe, amigos, é interessante que Jesus usa o deserto, e Jesus diz que ali foi o lugar onde João Batista ele escolheu habitar. Os estudiosos da palavra vão dizer que muito provavelmente João Batista viveu aproximadamente 30 anos num contexto do anonimato. E a vida pública de João teve provavelmente de 18 a 30 meses no máximo. João não foi um homem que viveu com os olhos naquilo que era aparente. João escolheu viver num lugar de deserto. Sabe, se você, assim como eu, é um crente um pouco mais antigo, eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro de uma fala, sabe, Azaf, de alguns irmãos da igreja, quando perguntavam para eles: como é que você está? E às vezes alguns falavam assim: irmão, estou num deserto. Eu cresci com essa ideia de que o deserto sempre foi um lugar de solidão, um lugar de provação, um lugar onde, sabe, a coisa estava ruim. A verdade é que a perspectiva bíblica para o deserto não é apenas um lugar de provação. Na verdade, você vai ver que grandes manifestações de Deus aconteceram no deserto. Sabe, um dos textos ou das narrativas mais clássicas sobre o deserto, e que na minha opinião traz essa perspectiva diferente sobre esse lugar, é o texto da peregrinação de Israel. Eu quero rapidamente lembrar com você, mas em Êxodo capítulo 3, Asaf acabou de cantar, Moisés está em encontro com Deus na sarça, no deserto. A palavra diz que Moisés, ele pastoreava o rebanho do seu sogro, aonde? No deserto. E aí ele vê uma sarça queimando, ele se aproxima, e ali, no deserto, Moisés, ele é chamado, e ele é comissionado pelo Senhor. No verso 4, no capítulo 4, ele se encontra com Arão, e ele reparte com Arão o que Deus tinha falado com ele. No capítulo 5, esses caras saem ao encontro do faraó. Eles vão até faraó para liberar o decreto da parte de Deus, dizendo: olha só, Deus disse que é isso que tem que acontecer. Mas sabe, amigos, é interessante, se os irmãos puderem colocar Êxodo capítulo 5, verso 1. Êxodo capítulo 5, verso 1. Moisés e Arão estão diante do faraó, e a palavra de Deus diz algo muito interessante. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa. Aonde? No deserto. Deixe ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Sabe, amigos, uma das perspectivas mais poderosas que o deserto tem, e é o primeiro pilar que eu quero falar para você que deseja construir um legado, é que o deserto é um lugar de comunhão. À luz do que acabamos de ler em Êxodo capítulo 5, verso 1, o Senhor diz: liberta o meu povo, porque eu quero ficar sozinho com eles, celebrando uma festa no deserto. Sabe o que é interessante? Que Israel sai para esse lugar certos da herança que Deus tinha para eles. O Senhor disse: eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel. O Senhor diz: eu tenho uma herança para vocês, Israel,
Mas que tal a gente celebrar isso juntos num lugar onde não existem distrações? Onde ninguém vai poder roubar a sua atenção, Israel. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ser alguém que deixa um legado, essa noite eu estou aqui para te dizer, o Senhor te convida para um lugar de comunhão. O Senhor te convida para um lugar onde as distrações não roubam a tua atenção. Sabe, amigos, a verdade é que muitos de nós vivemos muitas vezes entorpecidos por aquilo que nos cerca. Muitos de nós estamos gastando tempo demais com distrações. E sabe, o zelo do Senhor pode fazer com que você seja posicionado num lugar onde você não vai ter nada ao seu redor, a não ser o Senhor. Sabe, homens de legado entenderam que é nesse lugar de deserto que a verdadeira comunhão é ativada. E João Batista foi esse homem. Eu preciso te lembrar que João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era tido como um sacerdote. Ele era um homem muito importante. Muito provavelmente, de acordo com a liturgia de Israel, João Batista ele ia suceder o pai dele no tabernáculo, oferecendo sacrifícios diante do Senhor. Ele tinha uma herança garantida para ele, assim como Israel tinha uma herança garantida, que era a terra prometida. Mas João Batista entendeu que maior e melhor do que uma herança é a comunhão com o Senhor. Sabe, esse é um tempo onde o Senhor está levantando uma geração de pessoas que não estão encantadas por aquilo que o mundo está dando para elas ou pode oferecer. Deus está levantando um tipo de gente disposta a viver uma vida de deserto, ou seja, que abre mão daquilo que muita gente julga importante para estar com o Senhor. Você entende isso? Jeremias capítulo 2, verso 2, Jeremias está descrevendo o povo de Israel, e ele diz: vai e proclame essa mensagem para Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás, você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Posso ser sincero com você? Alguns de nós precisamos ir para o deserto. Alguns aqui você tem gasto tempo demais, energia demais, com coisas que não é nem pecado, mas talvez não te convém, porque está roubando o teu coração daquilo que é mais importante. Pessoas que deixam um legado são pessoas que entendem o valor da comunhão. Nosso Deus é um Deus que tem um coração desejoso por nós. A palavra de Deus vai dizer em Tiago capítulo 4, verso 4 e 5. Tiago 4, verso 4 e verso 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Irmãos, se o meu coração e o teu coração não sente falta de Deus, se não existe em nós um santo desespero por estar com o Senhor, é porque muito provavelmente a gente está entorpecido por outras coisas que não são o Senhor. Sabe, a gente facilmente é distraído. A gente facilmente é levado para um lugar de, sabe, ficar ocupando a nossa cabeça, e a gente começa a colocar a nossa audiência em tantas coisas. Sabe, eu ouso a dizer para você que talvez muito mais interessado do que te manter no pecado, o diabo está interessado em te manter distraído.
Sabe por quê? Aquilo que é pecado ainda tem o poder, muitas vezes, de gerar em nós um temor de dizer: eu estou errado. Quantas vezes você já não recebeu gente aqui na igreja que diz: cara, eu estou perdido, eu estou incomodado com isso, eu preciso voltar. Então, ok. O pecado gera em nós muitas vezes esse temor, mas muito mais problemático talvez do que viver pecando é você viver distraído. É você viver uma vida aqui dentro, sentado nessa cadeira, achando que está cumprindo com o propósito de Deus, vindo aqui domingo após domingo, mas na comunhão, no secreto, como Asaf já disse, quando ninguém te vê, você não está lá. O Senhor quer capturar os olhos do nosso coração. O Senhor quer fascinar os nossos sentidos. O Senhor quer gerar em nós, a sua igreja, um santo desespero. Nós não ficaremos bem se Ele não estiver aqui. Nós não estaremos acomodados. Você está comigo nisso? Sabe, tem um autor de um livro que tem falado muito ao meu coração, Samuel Whitefield. Esse homem, ele escreveu uma frase que feriu meu espírito. Ele diz assim: o pai ama demais o filho para permitir que ele volte para uma igreja que está confortável com o fato dele não estar aqui. O pai ama demais o filho para permitir que ele volte para uma igreja que está confortável com o fato dele não estar aqui. Em outras palavras, enquanto não existir em nós um santo desconforto, porque Cristo não está aqui, Cristo não volta. Então eu preciso te dizer algo. Enquanto eu te digo, eu digo para mim: se a minha vida e a sua vida, espiritualmente falando, ela está confortável demais, algo está errado. O que eu quero dizer é que nós precisamos ser batizados, irmãos, por essa sede, por essa fome de Deus. Alguém que está construindo um legado é alguém que entra por essas portas aqui, domingo após domingo, dizendo: é hoje. É hoje que ele vai vir aqui. É hoje que o Espírito Santo vai fazer algo aqui e vai marcar as nossas vidas. É alguém que está engajado com a causa do reino. É alguém que, sabe, olha para tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui e está pessoalmente comprometido. João Batista ofereceu a sua vida. João Batista deu os seus dias para o Senhor. O que eu estou tentando te dizer é que viver de uma maneira intensa no lugar secreto, nesse lugar de comunhão, vai custar e precisa custar. Sabe, de alguma forma nós temos vivido coisas no Senhor hoje. Eu não sei você, mas quando eu escuto o Asaf falar, eu falo: meu Deus, eu sou um bebê ainda. Preciso comer muito arroz e feijão. Mas de alguma forma o Senhor tem nos permitido hoje servir a igreja dele em alguns lugares. Temos ido em algumas igrejas, servido o corpo. Mas sabe, irmãos, muito daquilo que a gente está vivendo hoje, com 33 anos, eu me lembro de escutar do Senhor quando eu tinha 14 anos, 13 anos. Foi quando eu tive meu primeiro encontro com Cristo. Eu nasci na igreja, mas o Senhor me pegou. E eu me lembro de ir para o culto de sábado, lá na minha igreja, com a juventude, meu coração, sabe, havia uma santa inquietação. Terminava o culto, a gente saía para comer com a galera da igreja. Nada de errado, pastor.
Estava no meio dos irmãos. Eu me lembro de sentar na mesa, olhar aquilo e dizer: eu preciso ir embora. Algo queimava no meu interior. Eu escutava o Espírito Santo dizer: sai daí, vai para o seu quarto. Eu preciso falar algo para você. E eu largava e dizia: eu estou indo embora. A gente se vê amanhã na igreja. E todo mundo ficava olhando, tipo, como assim? A gente acabou de chegar. Eu ia para minha casa, fechava a porta do meu quarto e amava o Senhor, como até hoje. Sabe, uma das grandes recompensas de você viver no lugar da comunhão é que ali você recebe tesouros que sustentarão o seu coração ao longo dos anos. Sabe, alguns amigos que eu vejo deixando a fé, é porque eu vejo que são pessoas que muitas vezes deixaram de ocupar esse lugar secreto, da comunhão, do deserto, sem distrações. Sabe, deixaram esse lugar e começaram a fazer de outras coisas o combustível do seu coração. O problema é que essas outras coisas, elas têm prazo de validade. Elas acabam. Mas aquilo que o Senhor planta no meu coração, no seu coração, quando ninguém vê, é aquilo que te sustenta quando todas as coisas passam. Porque eu preciso te dizer, as coisas passarão. Tudo vai mudar. O que precisa permanecer é o nosso amor pelo Senhor. Amém? Se você deseja deixar um legado, eu quero te encorajar a viver, a habitar no deserto, o lugar de comunhão, sem distrações. Jesus continua, no verso 24, a parte B do versículo, Jesus fala assim, ele está dizendo, o que vocês foram ver no deserto? Ele fala, vocês foram ver um caniço que qualquer brisa agita. Vocês foram ver um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta, Jesus diz. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem, envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Sabe, o segundo pilar que eu quero te encorajar a construir, para que você deixe um legado, é o pilar da convicção. Asaf disse isso também. Eu vou falar tudo que o Asaf já falou. Mas quando Jesus fala, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento, vocês foram ver, sabe, essa planta que qualquer vento que sopra, ela é balançada. O que Jesus está falando? Jesus está falando, vocês foram atrás de um homem que é instável naquilo que ele cria? Jesus diz, não, João não era assim. João não era um homem levado por qualquer vento de doutrina. João era um homem de convicção, diga convicção. Sabe, irmãos, é interessante como a mensagem de João, ela é atemporal. É interessante que João pregava a respeito de arrependimento. João era um homem convicto daquilo que cria, sabia para onde estava indo, sabia quem estava vindo. Sabe, num tempo onde muitas vezes as pessoas esperavam outra coisa, como nos dias de hoje, muita gente hoje espera um outro tipo de evangelho. É o evangelho que faz bem para o seu ego. É o evangelho que, sabe, te põe num lugar onde Deus é quase um prestador de serviço para você. A mensagem de João era, arrependei-vos. Mas o que me pega? Me pega que o fato de João ser tão firme nas suas convicções, mostra para mim que ele era um homem que vivia exatamente no kairós de Deus. Paulinho, como assim?
Havia uma sincronia entre a mensagem de João e aquilo que o Deus estava para fazer na terra. Tanto é que quando João está pregando, tem pessoas ouvindo ele, Jesus passa. E a Bíblia diz que João para o que ele está fazendo e João diz: é ele. Sabe, a convicção ela produz um fruto. Sabe qual é o fruto da convicção? É o discernimento. Diga discernimento. Amigos, quem sou eu para falar do que a igreja precisa? A gente está aqui diante de grandes homens do Evangelho. Mas sabe, um temor que eu tenho no meu coração é que nós corremos um grande risco de sermos uma igreja que faz eventos incríveis, que temos estratégias de evangelismo extraordinárias, mas a pergunta é: o que o Senhor pediu para você fazer? Em outras palavras, como igreja, nós temos caminhado em um nível de convicção, e isso tem gerado em nós discernimento para saber, é isso que Deus quer que a gente faça. Você entende o que eu estou falando? Efésios capítulo 4, verso 14 e 15, Efésios 4, 14 e 15, o escritor de Efésios diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma igreja que não vive em discernimento é uma igreja fraca de convicção. Consequentemente, é uma criança diante do reino de Deus. Irmãos, isso é sério. Porque o desejo do coração de Cristo é tornar eu e você semelhantes a Ele. Nós precisamos crescer à estatura dEle. E assim, vou ser bem vida real com você. Não tem outra forma, a gente precisa parar e olhar para isso aqui. A gente precisa caminhar no primeiro pilar que eu disse aqui, da comunhão. Debruçar o nosso coração na palavra e dizer: Senhor, me enche disso. Transforma a minha maneira de pensar. Produz em mim convicção, Deus. Amigos, a convicção produz discernimento. Diga discernimento. Quando Jesus fala que João era mais que um profeta, ele era aquele que anunciava a mensagem, ele era aquele que preparava o caminho. É isso que o discernimento faz. O discernimento faz com que a gente não seja uma igreja que vive de eventos, mas que a gente seja uma igreja que vive preparando um caminho. Você entende isso? Então, uma conferência não é uma conferência, é mais uma estrada que a gente está colocando, preparando um caminho. Meus irmãos, nós precisamos de discernimento. Sabe, nós temos os nossos filhos, a Isabel e o Pedro, e a Isabel ela está para fazer 3 anos, próximo mês agora, dia 2. E, irmãos, ser pai de menina é um desafio. A gente vem no carro hoje com o Dinei e com a Cris, eles estão aí ainda, não sei se eles estão aí ainda, aí, amigos preciosos. Eu dizia para ele: cara, me fala como que é ser pai de menina, sei que já está nessa estrada. E ali a gente repartia os desafios. Sabe, a Isabel, há um tempo atrás, ela não sei da onde, mas ela colocou uma coisa na cabeça dela sobre casamento. 3 anos. E tipo assim, acabou a pandemia e a gente começou a ir nos eventos presencialmente. E os primeiros eventos que a gente teve para ir foi casamento. Então, para ela, ver uma mulher com um vestido lindo,
toda aquela, sabe, aquela cerimônia, e a mulher entrando, e todo mundo olhando para ela. Ela falou: uau, papai. Eu lembro que a gente foi num casamento de uns amigos, e a gente se arrumou em casa, e ela falou: papai, eu quero conhecer a noiva. Eu falei: tá bom, filha. E aí o Senhor preparando o coração já, né, Cezinha? Pra gente, né? Entregar nossas filhas um dia. Que o Senhor nos ajude. Mas enfim, fomos no casamento, terminou, eu levei ela lá na frente, falei: filha, essa aqui é a noiva. E ela ficava tipo assim, paralisada. E essa foi a temática da nossa casa por várias semanas. E a Isabel, ela começou a ter uma brincadeira, que era a brincadeira do casamento. Cezinha, pode ficar pior. Quando eu acho que o Senhor está me preparando, vem esse tipo de coisa. Mas a brincadeira era assim: ela ia lá, ela colocava o melhor vestido dela, e ela chegava na sala, ela falava assim: vai, papai, está na hora. Você ri porque não é você. Mas a gente ia para o canto da sala, e ela olhava para mim, e a Beca guardou o vestido de noiva dela, exatamente para Isabel, quando crescesse, quiser casar com o vestido da mãe, enfim, uma parada delas. E aí a Rebeca arrumou um jeito de pôr o vestido na Isabel. Então eu tô lá, ela tá com esse vestido branco gigantesco nela, tudo amarrado. E ela me olha, ela pega na minha mão, e ela diz: vai, papai. E o nosso combinado tem que ter a marcha nupcial. O Filho de Deus já entendeu ali. E a brincadeira a gente só começa a andar quando a música chega nesse ápice. Então eu estou lá na beira da sala, orando no meu interior, pelo meu futuro genro. Mas a Isabel está do meu lado, e eu começo a cantar para ela. E ela me olha. Parararão, parararão, pararão, parararão, parararão, pararão. E ela olha para mim, olha em volta. E a gente tem a nossa caminhada triunfal da sala até a cozinha, passando pela área de serviço. Mas sabe, pastor, um dia, brincando disso, quando a gente terminou de brincar, o Senhor me disse: é isso. É isso que eu espero da minha igreja, Paulinho. Eu disse: como assim, Senhor? Ele disse: eu estou esperando e preparando uma igreja que entendeu para onde está indo. Mas mais do que isso, eu estou construindo uma igreja firmada em convicção. E essa convicção está produzindo um discernimento que só se move quando eu me movo. Paulinho, eu estou atrás de uma igreja que não está à frente de mim e nem para trás, mas ela está firmada naquilo que eu disse, e ela está caminhando a passos firmes junto comigo. Siloé, o Senhor te chama para ser esse tipo de igreja. Uma igreja que discerne os tempos e as estações, que olha para a cidade de Joinville e entende que essa cidade não precisa de mais uma conferência, se o Senhor não quiser mais uma conferência. É uma cidade que entende que se precisa amparar um bairro com um projeto social, então a gente vai amparar, porque a gente ouviu a voz dele. Ele está dizendo: é ali. Ele está dizendo: é aqui. Dê um passo, caminhe. E a minha pergunta para você é: o que você tem escutado do noivo nesses dias? Você está ocupando o lugar de comunhão? Você tem crescido em tal convicção, aonde não é qualquer vento de doutrina que te abala?
discernimento. O discernimento faz com que a gente viva um estilo de vida intencional. Vivemos por propósitos e não por necessidades. Então eu quero te encorajar, porque, amigos, essa verdade, ela é para a igreja, como eu disse, mas ela é também para você, é para o seu lar, é para o seu casamento, sabe, é para a sua paternidade, é para você que é pai de menina, que está tentando criar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Posso te dar um conselho? Invista tempo escutando a voz de Deus. Instrua seus filhos naquilo que o Senhor disse, naquilo que a palavra disse. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, jamais se desviará dele. A convicção produz discernimento. Homens e mulheres de legado entendem isso. Sabe, eu percebi algo, irmãos. Eu não posso fazer com que os meus filhos amem Deus como eu amo. Eles vão ter as experiências deles. O que eu preciso é amar o Senhor e deixar que eles desfrutem disso. Tem coisas que os meus filhos, eles não vão ouvir de mim, e é bom que eles não ouçam. Eles precisam ouvir de Deus. Porque se o meu filho chegar para mim e dizer: pai, eu quero fazer tal faculdade porque você, pai, falou que eu preciso fazer, vou dizer: mas se meu filho disser para mim assim: pai, o Senhor me disse que eu preciso fazer tal faculdade, eu disse: ele disse? Ele disse. Se ele disse, está dito. E eu preciso lembrar você de algo. A palavra do Senhor, ela nos sustenta. Sabe, muitas vezes a gente vive correndo atrás do vento e patinando em tantas coisas, porque escutamos uma voz que não é de Deus. E a voz que não é de Deus não tem poder de nos sustentar. A voz de Deus nos sustenta. Diga comigo: convicção. Colossenses capítulo 1, verso 9. Colossenses 1, 9. Eu amo esse texto. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ah, meus amigos, discernimento é inteligência espiritual. Você pode falar para quem está ao seu lado, diga: eu profetizo sobre você, que você será cheio de inteligência espiritual. Amém? Você está feliz com Jesus aí? Então eu te falei a respeito de um lugar de comunhão. Eu te falei que João foi levado até um lugar de deserto, onde nada cercava ele, e esse lugar é o lugar de comunhão. Eu te falei a respeito de convicção, que João Batista não era um homem levado por vento de doutrina, ele era firme naquilo que ele cria, e isso produziu nele discernimento. O terceiro pilar que eu quero te encorajar a construir nessa noite, para que você deixe um legado, está lá no verso 28 de Lucas. Jesus continua dizendo, ele fala: eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos os que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Amigos, é interessante, porque, sabe, você viaja na palavra de Deus às vezes? Você viaja? Seja sincero. Ou é só eu que viajo? Porque eu vou longe, irmãos. Quando eu leio essa passagem, esse verso, Jesus dizendo: ninguém é maior que João, sabe, eu fico imaginando
Jesus, Raul, sentado numa mesa assim grande de reuniões, e do lado dele tem um cara de barba branca, com uma planta na mão assim, e ele abre essa planta, e é a planta de um barco, e em cima está escrito Noé. E Noé olha para essa mesa e diz: o mundo começou de novo comigo. Daí ele olha, na frente dele tem um outro senhor. Esse senhor pega um punhado de areia, joga em cima da mesa e diz: mas as nações são incontáveis depois de mim. Abraão. E no fundo está Davi fazendo um fundinho musical com uma harpa. E Davi diz: mas ele está na minha genealogia. Quer dizer, né? E no canto está Maria, mãe de Jesus. E do lado de Maria tem um cara vestido com uma roupa esquisita, uma pele de camelo. Esse cara está com um pote de mel na mão, com uns gafanhotos dentro. E Maria está assim, né? Porque João está no deserto, então ele não tomava muito banho, talvez. Jesus olha: de todos os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Porque eu não sei você, mas quando eu escuto essa fala de Jesus, eu esqueço desses grandes homens da palavra. E Jesus é Deus. Jesus está falando. Jesus está falando. Então, quando a gente vai olhar os números de João, a gente vê um ministério que durou provavelmente 18 meses, como eu disse. Um homem que ficou mais tempo preso do que como uma figura pública. Você já parou para pensar que João nunca foi convidado para servir com Jesus? Jesus nunca olhou para João e disse: cara, você tem que ser meu apóstolo. Olha Pedro, tá maluco? Vem andar comigo. A Bíblia não descreve um milagre que João Batista fez. Você já parou para pensar nisso? João, ele não profetizou nada novo. João não ficou buscando reinventar a roda. Não escreveu livro. Asaf, João não cantou nenhuma canção, não compôs nada. Amigos, nós precisamos desesperadamente repensar o nosso conceito sobre o que é ser alguém bem-sucedido no reino de Deus. Porque o maior dentre os nascidos de mulher, segundo Jesus, foi um homem simples, de uma mesma mensagem, um mesmo contexto. E a minha geração vive essa tentação de ficar querendo reinventar as coisas. Parece que a palavra não é suficiente por ela mesma. A gente tem que buscar a próxima revelação do momento, Cezinho. Eu tenho que cantar a próxima música que vai estourar no Brasil. Sério. Meus amigos, nós precisamos repensar como estamos construindo a nossa reputação. Esse é o pilar de alguém que está construindo um legado. É alguém que entendeu que a sua reputação não está naquilo que as suas mãos podem fazer, mas está naquilo que o Senhor diz que Ele é. As nossas mãos podem fazer muitas coisas, mas o que de fato João nos ensina é: eu preciso ser o que Cristo espera que eu seja. Eu preciso fazer aquilo que Cristo espera que eu faça. Nada quem, nada além. Você percebe que isso fala a respeito de um estilo de vida de contentamento. Quando eu olho para João, eu vejo um homem assim, contente, satisfeito.
E sabe, essa não é uma mensagem, essa mensagem do contentamento não é uma mensagem que ganha audiência nos dias de hoje. Porque lá fora, cada vez mais, existe esse apelo, sabe? Você precisa fazer, você tem que produzir, você tem que... E aí eu me lembro de Jesus diante de Marta e Maria. Porque quando a palavra fala que Marta estava fazendo muitas coisas, você lembra dessa passagem? Lembra disso? Jesus vai até a casa dessas mulheres, Maria diz, eu não vou sair do pé dele. E Marta está correndo atrás. Sabe, o original que a palavra diz, quando fala que Marta estava ocupada com muitas coisas, o original ali diz que Marta estava correndo em círculos. Ou seja, é possível você fazer coisas para o Senhor, sem estar com o Senhor. É possível produzir coisas para Deus, e não estar com Deus. O que eu estou tentando te dizer é que alguém que está construindo um legado, construiu a sua reputação em estar com o Senhor, e não em fazer para o Senhor. Sabe, amigos, muitas vezes na nossa casa, a gente vive estações de inquietação assim. É uma conta que a gente tem que pagar, é uma coisa do ministério que a gente tem que suprir, é uma demanda que a gente tem que dar conta. E quando a gente se vê, a gente já está atormentado por essas demandas. E é quando a gente para, e a minha esposa, sabe, as nossas esposas, né, elas têm essa coisa com o Espírito Santo, que chama intimidade, né? E a Rebeca fala para mim, você já foi para o secreto? E uma força muito grande dentro de mim quer falar, já fui, já orei. Mas eu não fui, não estive como eu deveria ter ido e estado. Amigos, o Senhor quer edificar quem você e eu somos. Ele quer gerar em mim e você a imagem de Cristo. E mais do que isso, o Senhor quer que você e eu saibamos quem nós somos nele, para Ele. Ele quer que a sua reputação esteja nele, não no seu ministério, não nas músicas que você toca, que você canta. Tudo isso é muito bom e vai ser potencializado quando tudo isso nascer aos pés de Jesus. Você entende isso? Está comigo nisso? Reputação. Por fim, o último pilar que eu entendo que, à luz desse texto, o Senhor deseja produzir em nós, como homens e mulheres que estão deixando um legado, é que o Senhor quer encontrar em nós um povo que está engajado com Ele. Diga, engajado. Ainda descrevendo João, Jesus fala assim: a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos, tocamos flauta, vocês não dançaram, entoamos lamentos, vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Sabe, um dos grandes problemas que muitas vezes eu percebo lá em Londrina, aqui não, mas é a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de se engajar com o que Deus está fazendo. E o nome disso é indiferença. Diga, indiferença. Sabe, quando Jesus está dando esse exemplo para falar de João, ele fala, vocês são como crianças, que a gente canta uma música, vocês não dançam, vocês não batem palma, vocês não fazem nada.
Irmão, para uma criança não brincar, de duas uma, ou ela está muito doente, ou sei lá, ela não está afim, está com sono, sei lá. Não é difícil você entreter uma criança. E é esse exemplo que Cristo está dizendo. Cristo está falando assim: vocês são indiferentes em relação à mensagem de João. Vocês estão amortecidos. Não tem nada que faça com que vocês verdadeiramente se engajem naquilo que eu e João falamos. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. E você pode falar para mim assim: cara, mas eu não sou indiferente. Eu sou um cara engajado. Sabe como você identifica o seu nível de engajamento? Com o tanto que você reclama. Então, em outras palavras, quando você chega aqui nesse culto, ou quando os pastores, a Siloé, faz uma mobilização, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Pô, mais um evento? O pastor não cansa, não? Nossa, mas esse preço está caro, hein? Pastor, mas essa cadeira é muito dura. Mas pastor, o som é tão ruim. Quem reclama demais é indiferente demais. E sabe qual é o problema da indiferença? É que ela não pode ser saciada. Você nunca vai conseguir satisfazer alguém que é indiferente. Nada satisfaz essa pessoa. Você pode botar uma poltrona aqui, pode chamar o Azaf para cantar todo domingo, ligar o ar na temperatura, papapá, vai ter algo que vai incomodar ela. O Senhor precisa nos curar disso. O Senhor precisa gerar em nós um povo que está verdadeiramente engajado com o reino de Deus. Não importa se o som está ruim, não importa se a cadeira é dura, não importa se o pregador usa uma touca esquisita. O Evangelho é maior que tudo isso. O reino de Deus é maior que tudo isso. Irmão, posso ser sincero? A gente tem que parar de picuinha. Sabe, lá em Londrina a gente tem uma estrutura incrível. São 60 anos de igreja. Esse ano a gente faz 60 anos. Alguma coisa tinha que dar, né? Mas os irmãos conhecem lá, Deus tem dado uma estrutura, Deus tem... Sabe, às vezes eu olho e eu vejo irmãos que estão lá há tanto tempo e estão entregando a mesma devoção rasa. Eu digo, o que falta? E aí eu me lembro de Jesus dizendo, não tem nada que convença. Sabe, amigos, o conforto não pode roubar a nossa capacidade de nos engajarmos com o Senhor. A verdade é que muitas vezes a gente está projetando na igreja uma cultura que está lá fora no mundo. Porque hoje, se você chega num restaurante e a comida demora, você já começa a procurar o gerente. Se você chega num lugar e não tem uma coisa acontecendo, que talvez deveria, você já... É ou não é? Ou só eu que sou assim às vezes? A gente está muitas vezes tomado por esse senso de prestação de serviço. Tudo presta serviço para nós. Se a gente pagou, a gente precisa ter. Se a gente consumiu, tem que acontecer. É ok, tem coisas que precisam acontecer. Mas o que eu quero cutucar você, no bom sentido, é se de alguma forma a gente não tem entrado aqui por essa igreja, que já é tão excelente em tantas coisas, mas você não se engaja, você está esperando uma prestação de serviço. O ministério infantil precisa cuidar do seu filho. A lanchonete tem que ser... irmãos, que o Senhor nos ensine a ser simples.
Que o Senhor nos ensine, sabe, ao invés de termos uma boa opinião, termos uma boa postura. Quero te encorajar. Se não está do jeito que você acha que deveria estar, seja a solução para aquilo. Talvez o Espírito Santo está colocando em você a capacidade de resolver algo que talvez os pastores não conseguem. Mas olha só, você pode ajudar. Amém? Amigos, é isso. É isso que eu tinha. Perdão se é pouco, tá? Mas é o que eu tinha. Eu queria muito que a gente orasse nessa noite. Podemos orar? Eu tentei falar para você aqui de alguns princípios que a gente tem tentado viver lá em casa. Comunhão, convicção, engajamento, reputação. Mas eu queria que a gente orasse pedindo para que o Espírito Santo tornasse isso tudo real para nós. Sabe, eu posso ter falado um monte de coisa aqui, como eu falei. Quem pode tornar tudo isso possível para você é o Espírito Santo, não sou eu. A palavra de Deus diz que é Ele quem convence a gente do pecado, do juízo, é Ele. Então eu não sei, mas talvez alguma coisa que eu falei aqui serviu para você. Se serviu, eu queria que você tivesse um tempinho aí com o Senhor e que você pudesse apresentar o seu coração diante dele nessa noite. Vamos lá, fecha o seu olho, é você e o Senhor, você não depende de mim. Eu quero só te lembrar do que foi dito. Eu te falei que o Senhor está nos chamando para um lugar de comunhão. E eu falei para você que esse lugar de comunhão é o deserto. E talvez você está aqui e você tenha andado distraído demais. Você está olhando para muita coisa, sabe? Deus está dizendo para você, para um pouco. Abaixa os volumes. Sai do Instagram. Sai do Netflix. Dorme menos. Acorda um pouquinho mais cedo. Vamos orar. Coloca um dia de jejum na sua semana. Eu não sei com o que você está distraído, mas eu sinto que nessa noite o Senhor quer capturar os olhos do seu coração. O Senhor quer capturar a sua audiência. Ele quer ter os teus olhos, os teus ouvidos, a tua atenção. Se esse é você, abra o seu coração. Deixe Jesus moldar você. E se esse é você, a palavra é prioridade. Você precisa rever as suas prioridades. Talvez você está aqui nessa noite e você anda fraco demais nas suas convicções. Você está entorpecido por tantas coisas e alguns ventos têm batido e você facilmente se vê abrindo concessões. Feche o seu olho, por favor, só para a gente não constranger ninguém. Eu sinto que alguns aqui você tem aberto concessões com a sua santidade. Não tem problema eu olhar isso. Não tem problema eu escutar isso. Não tem problema eu responder essa mensagem. Não tem problema se eu mandar um oi aqui para essa pessoa. Alguns de nós aqui temos flertado com o pecado. Sua convicção está fraca. Nessa noite o Senhor quer te fortalecer. O Espírito Santo quer te batizar com amor pela palavra. Talvez você está aqui e você anda tentando construir a sua reputação numa série de coisas. Você se preocupa demais com aquilo que os outros pensam a seu respeito.
E você vive tentando se provar. Você vive tentando mostrar para os outros que você é, que você faz, que você conhece. E Jesus está dizendo: para. Você não é o que você faz. Jesus está te chamando para o mesmo lugar que Maria foi. Há um lugar aos pés de Jesus para mim e para você nessa noite. Por último, Deus quer te curar de toda a insatisfação. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher engajados com o reino de Deus. Podemos orar. Apresente o seu coração ao Senhor. Rapidamente, já estamos encerrando. Mas eu quero te dar essa oportunidade de aí, do seu jeito, da sua forma, olhar para Jesus e permitir que Ele molde, que Ele redirecione você. Isso, Jesus, redireciona os nossos passos, Senhor. Por favor, faz isso. Pai, nessa noite a gente está aqui e eu sei, Senhor, que o nosso desejo, o desejo do nosso coração, Senhor, é agradar o Teu coração. Nós queremos ser achados, Deus, preparadores do caminho. Nós queremos ser encontrados, homens e mulheres que não vivem de qualquer forma, mas que vez após vez, Senhor, vez após vez a gente deseja levantar o Teu nome, agradar o Teu coração. Então nessa noite eu te peço, Espírito Santo, é só você que tem poder para produzir em nós aquilo que nós lemos na palavra. Então, Espírito Santo, nessa noite nós te damos liberdade e te pedimos, opera em nós. Realinha as coisas. Realinha as prioridades. Ah, Espírito Santo, há uma capacitação que vem de Ti. Há uma capacitação que vem de Ti, que é muito maior, muito mais poderosa que qualquer motivação humana. A verdade, Espírito Santo, é que nós, pela força do nosso braço, a gente não consegue. Então, nessa noite, Deus, nós oramos à luz de João capítulo 15. Jesus, você disse que em você habita a plenitude de Deus. E Jesus, você também disse que você deixaria o Consolador, e o Consolador revelaria a nós tudo que está em você, Jesus. Então nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo, nessa noite nós oramos Efésios capítulo 1, ilumina os olhos do nosso entendimento, enche-nos da esperança que está em Cristo Jesus. Pai, nessa noite nós queremos dizer sim ao Teu convite em João 17. Como você, Jesus, é um com Deus, nós queremos ser um contigo. Então eu te peço, lidera-nos a esse lugar de comunhão. Leva-nos até esse lugar onde as distrações não nos alcançam. Derruba os nossos apoios. Tira tudo aquilo que rouba a nossa audiência e captura os olhos do nosso coração. Senhor, faz de nós um povo que sabe naquilo que temos crido e em quem temos crido. Livra-nos de sermos levados por qualquer vento de doutrina. Ah, Deus, ajuda a gente a ser um povo que tem a reputação firmada na Tua palavra e naquilo que Você diz a nosso respeito, Deus. Livra-nos, Senhor, dessa tentação de impressionar o mundo e as pessoas. Constrói em nós discernimento, faz-nos ouvir a Tua voz.
Ah, Jesus, eu te peço, ajuda-nos a sermos um povo engajado contigo. Que a reclamação, que a insatisfação nunca ganhe espaço no nosso coração, Senhor. E que nós possamos ser a solução para aquilo que muitas vezes, Senhor, Teu reino precisa. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente, é isso que nós te pedimos. No precioso nome de Jesus. Amém e amém.